Deus Todo-Poderoso, louvado seja o Deus a qual servimos nesta noite. Querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos por mais uma rica oportunidade de estarmos diante da tua presença. Eu venho, ó Deus, diante da tua amada igreja, junto com seus amados filhos, a qual o Senhor escolheste, ó Pai amado, nesta terra, desde o ventre da sua mãe, ó Pai, te pedir, ó Deus querido e amado, que o Senhor venha falar tremendamente a cada coração, Pai. Estamos, ó Deus, numa noite na tua santa presença, uma noite em honra à palavra do Senhor, ó Pai. E eu quero te pedir que o Senhor venha visitar, ó Deus, a cada assento, ó Deus, sobre esta igreja, Pai. Venha tomar, Deus querido e amado, a cada vida, ó Deus, a qual se achegar nesta noite diante da tua casa. Te pedindo, ó Deus, que o Senhor venha repreender, ó Deus, todo o levante do inimigo, tirando todas as escamas dos nossos olhos, arrancando todos os comichões, ó Deus, dos nossos ouvidos. E que nesta noite não seja diferente, como temos ouvido a voz do Espírito Santo do Senhor, Pai. Eu quero te pedir, querido Deus e Santo, que o Senhor venha visitar, ó Deus, o corpo de intercessores da tua casa nesta noite, a vida, ó Deus, de cada integrante do grupo de louvor Oceano de Unção, a vida, ó Deus, de cada irmão, ó Deus, do círculo de oração Cântico de Vitória, a vida dos nossos jovens conectados com Cristo, dos nossos adolescentes, geração de Samuel, e as nossas crianças, a qual são ensinadas pelas nossas professoras, a qual, Deus, se dedicam na tua obra, Pai. Eu quero te pedir nesta noite, ó Deus, que se há alguém em nosso meio enfermo, o Senhor vai arrancando toda a enfermidade, tirando toda a paralisia, toda a mortandade, no nome santo do Senhor Jesus. Queremos te glorificar, bendizer o santo nome do Senhor e entregar, a Deus, as nossas súplicas diante da tua gloriosa presença, Pai. Aqui estamos diante da tua presença e a tua palavra diz que onde dois ou três estiverem reunidos no santo nome do Senhor, Deus se faz presente. Eu quero, Deus, te agradecer, ó Deus, mais uma noite, mais um dia a qual o Senhor nos sustentou, ó Deus, a estarmos, ó Deus, de pé, ó Deus. Se não fosse o Senhor, ó Deus, a nos sustentar, Pai querido e amado, nós não estaríamos aqui, Pai. Mas com a graça divina do Senhor Jesus, estamos de pé, porque o Senhor tem promessas sobre cada vida, Pai. E nesta noite, ó Deus, eu quero te pedir que o Senhor venha falar tremendamente a cada coração, ó Deus, através dos louvores, através da tua palavra que será ministrada pela tua serva, Pai querido, nesta noite. Eu te peço, Espírito Santo, vem tomando, ó Deus, o nosso vizinho da direita, o nosso vizinho da esquerda, a nossa frente, a nossa retaguarda, Pai querido, te pedindo que o Senhor acampe os anjos do Senhor sobre este bairro, Pai. E que a vizinhança possa ser tocada pelo teu poder, pela tua santa presença neste lugar, Pai. E que maravilhas o Senhor venha operar, ó Deus, neste lugar, a qual estamos, ó Deus, servindo a um Deus vivo, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que sara, um Deus que transforma. Queremos nesta noite, ó Deus, entregar os nossos louvores mediante a tua santa presença, Pai. E já te pedindo, ó Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, Pai. Estamos, ó Deus, nesta noite abrindo este culto a Ti, Pai, te pedindo que o Senhor se faça presente em cada vida, no nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Quero convidar a nossa diaconisa Priscila a trazer uma saudação inicial nessa noite, e logo em seguida o grupo de louvor está com a oportunidade de estar adorando ao santo nome do Senhor Jesus. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Os irmãos podem se sentar. Eu gostaria de estar lendo aqui junto com os irmãos o Salmo 23. Aleluia. É um salmo bem conhecido, mas ele fala muito no meu coração, que eu gostaria de compartilhar com a igreja. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera
refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por causa do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém. Irmãos, esse salmo, ele fala muito no meu coração. E no dia de hoje, Deus trouxe muito à minha memória esse salmo, principalmente o versículo 6, que fala: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor. Aqui diz para sempre, mas essa versão mais conhecida é por longos dias, mas eu creio que o significado é o mesmo, né, irmãos? Porque o dia de hoje, irmãos, foi um dia meio atribulado para nós. Mas, como diz aqui o Salmo, né, que ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, nós não devemos temer mal algum, porque a bondade e a misericórdia do Senhor não depende daquilo de bom que acontece ou deixa de acontecer, daquilo que a gente faz ou não. A bondade e a misericórdia do Senhor nos seguem todos os dias da nossa vida, porque Deus é bom. Nós, irmãos, às vezes erramos, nós às vezes passamos momentos difíceis, a gente às vezes se preocupa, às vezes até sem necessidade de se preocupar, mas Deus é bom em todo o tempo. Ele é bom mesmo que a gente esteja passando por um momento de dificuldade financeira ou doença, ou enfim, uma crise. Não importa, irmãos, Deus é bom o tempo todo, e a gente não pode esquecer disso, que a bondade e a misericórdia do Senhor, elas estão conosco todos os dias da nossa vida. E foi isso que Deus falou comigo hoje. Eu estava assim, bem atribulada, eu estava muito preocupada com algumas coisas. Na hora de sair de casa também tivemos um problema, mas eu falei para o Marcelo: a gente vai para a igreja, porque o inimigo ele vem para nos tirar do foco, para nos mostrar às vezes que, não, mas olha como está difícil, não vai não. Mas eu falei para ele: não, a gente vai, porque Deus é bom, e a bondade e a misericórdia dele estão conosco. Então foi quando Deus me colocou isso no meu coração. Deus falou assim: você passou um dia difícil, mas eu sou bom, e a minha bondade está contigo. E eu agradeço a Deus por tudo, e eu quero que os irmãos guardem essa palavra no coração, que a bondade e a misericórdia do Senhor, ela está conosco todos os dias da nossa vida. Amém? Então eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós cumprimentamos a igreja na paz do Senhor. Amém. Quero convidar a igreja a ficar de pé, amém, para nós adorarmos ao Senhor, em nome de Jesus. Esse primeiro louvor se intitula Me Ama, como o Senhor nos amou, como o Senhor nos amou. Ele nos tirou do charco de lodo, como diz o salmista, nos colocou de pé na sua presença, nos transformou, aleluia, e nos tem dado graça todos os dias, porque todos os dias nós vemos notícias tão difíceis na televisão, ou nós ouvimos algumas pessoas testificando de algo que tem acontecido. E tem acontecido coisas tão terríveis nesse mundo. Tem pessoas passando por dificuldades, por dificuldades em finanças, enfermidades. Quantas pessoas enfermas, quantas pessoas que estão sofrendo em cárcere privado, quantas crianças sendo abandonadas, quanto sofrimento nós vemos neste mundo. Mas nós podemos louvar ao Senhor que nos ama,
que nos ama e que tem nos guardado todos os dias e tem guardado a nossa casa. Porque enquanto nós estamos aqui, nós sabemos que a nossa família está guardada pelo Senhor. Nós sabemos que Ele tem guardado a cada um no seu esconderijo. Nós temos como um alicerce a nossa família, nossos filhos, no caso de quem já é avó, os netos. Nós temos uma esperança em Cristo, que nós vamos poder viver dias bons na presença do Senhor. E a nossa esperança é Cristo. A nossa esperança é esse amor, é viver esse amor em Jesus. E nós temos essa certeza que Ele nos ama. Então adore ao Senhor por esse grande amor que Ele manifestou por nós na cruz. Amém? Eu me
Desde cedo estava passando umas coisas assim, cara. Então o pastor já passou tudo muito comigo. De repente, a gente se viu uma outra situação. Eu falei, meu Deus, é agora. Deus me mandou uma situação. Aí o carro, simplesmente uma mais saiu, parou. Aí eu falei, meu Deus, eu fiquei desanimado. Chegamos no mesmo horário. Às vezes o inimigo ele vem com situações para querer desanimar a gente, seja o frio, seja até o nosso próprio mal deste mundo, né? Mas tem sempre um Deus que ele é santo, santo para sempre, que sempre vai dar a solução, sempre vai se manifestar e sempre vai falar, filho, eu estou aqui. Senhor.
Senhor sempre terá um escape para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos adorar ao santo nome do Senhor. Este louvor diz que o inimigo tem laços e embaraços, mas o Senhor vem para dizer a ti nesta noite: não te espantes, esforça-te e tem bom ânimo. Louvado seja Deus. Aleluia.
haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escada e livramento. Convidar o círculo de oração, o cântico de vitória neste momento, para estar adorando ao santo nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Amém. Qualquer coisa virá.
Igreja do Senhor, para fazermos um momento de dízimos e ofertas na casa do Senhor Jesus. Abrir as vossas escrituras num livro bem conhecido, livro de Malaquias, capítulo 3, verso 10. Malaquias, capítulo 3, verso 10, vai dizer assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. A palavra do Senhor diz: trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. Depois no verso 11 ele diz: e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide do campo. Eu quero convidar você, com um ato de fé, a trazer a sua oferta de coração e o seu dízimo nesta noite na casa do Senhor. Coloque no altar do Senhor aquilo que você sentiu no seu coração. Aquela viúva, na palavra do Senhor, vai dizer que ela entregou tudo que ela tinha. Muitos entregavam tudo que tinha, mas não de coração. E aquela viúva pobre, ela entregou tudo que ela tinha. E o Senhor viu que ela estava entregando de coração. Não adianta a gente vir entregar na casa do Senhor, mas com o pensamento de que vai faltar para fazer alguma coisa. Nós devemos entregar de coração, crendo que o Senhor trará bênção sobre as nossas vidas, porque o Senhor tem muito mais a nos abençoar. Devemos ser um coração generoso, coração que abençoa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero orar com a amada igreja do Senhor e repreender o devorador das nossas vidas nessa noite, amém? Soberano Deus e eterno Pai, diante do teu altar, diante da tua gloriosa e amada presença, eu quero apresentar os dizimistas e ofertantes nessa noite na tua casa, Pai. Com um ato de fé, Pai querido, como aquela viúva entregou tudo que tinha diante, ó Deus, do teu altar. Aqui estamos nessa noite para entregar o nosso melhor, os nossos dízimos, a nossa oferta de coração diante da tua presença, Pai. Tu sabes a necessidade que cada um passa, Pai. Tu sabes, ó Deus, o que cada um necessita, a porta que necessita ser aberta, a porta que necessita ser fechada, Pai querido, para que o Senhor venha, Deus, abençoar tremendamente, ó Deus, vidas nesta noite, Pai. Eu quero, no nome santo do Senhor, te pedir, ó Deus, que o Senhor venha repreender o devorador, o migrador e o portador de nossas vidas, Pai. E com a voz clamando ao Senhor Jesus, Pai querido e amado, entregar, ó Deus, a Ti o nosso melhor esta noite, e adorando ao Senhor com alegria, Pai querido, porque se não fosse o Senhor, ó Deus, nós não estaríamos de pé, mas foi com a Tua graça, com a Tua misericórdia, que vertesse, ó Deus, na cruz do Calvário, por mim e por cada vida que aqui se encontra, ó Deus. Estamos num ato de fé, ó Deus, entregando o nosso melhor diante da Tua presença, Pai. Abençoe o Teu povo, Pai querido. Abençoe os celeiros, ó Deus, de cada casa nesta noite, Pai querido. Abundância, ó Deus, possa haver, Pai querido. Testemunhos, ó Deus, possam haver, ó Deus, neste altar, Pai querido. Sobre portas abertas, Pai querido. Porque o Senhor fará, ó Deus, cada um lembrar, ó Deus, deste dia, ó Deus, a qual, ó Deus, entregamos o nosso melhor na Tua presença, Pai. Deus abençoe a Tua amada igreja, em nome de Jesus. Amém. Eu convido o diácono Marcelo a fazer um corinho nessa noite e adorar ao Senhor, e entreguemos o nosso melhor na presença do Senhor.
Queria neste momento convidar a missionária Mirelle para estar orando pela pré-leitura nessa noite, a nossa amada pastora Ana Paula, a qual o Senhor já se revelou sobre a vida dela, e estamos com o coração aberto para escutar a voz do Senhor Jesus nessa noite. Amém? Amém. Glória a Deus. Paz, irmãos. Chega nossas mãos para te orando pela vida da pastora Ana Paula. Pai amado, Pai querido, Senhor, nesta noite, Pai, abençoa, Senhor, a vida da tua filha, Pai, a qual o Senhor preparou, Senhor, para trazer uma palavra reveladora, Pai, aos nossos corações, Senhor. Levado sobre ela, Senhor, liberado da cabeça, usa ela, Senhor, como um canal, Pai, em tuas mãos, Senhor, para trazer aquilo a qual está no coração dela, Pai, nesta noite, Senhor. Amado, que essa palavra, Senhor, venha entrar em nossos corações, Senhor, traz entendimento, revelações, Senhor, para nossas vidas, Pai, através da vida da tua serva, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Amados, estou feliz nessa noite, sou grata a Deus por mais um dia, né? E a confiança nessa responsabilidade dos nossos pastores para trazer uma palavra. Então, sempre é com muito tremor e temor diante do Senhor, amém? Foram 3 dias aí maravilhosos. O mesmo Deus da quarta, da sexta, do sábado, do domingo está aqui nesta noite também. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero convidar os amados a abrirem as vossas Bíblias no livro de Esther, capítulo de número 4. Aleluias. Glória a Eu Deus. quero convidar a amada igreja. Eu vou ler o capítulo, mas assim, é curtinho os versículos, amados. 17 versículos curtinho. Fazer uma leitura responsiva nesta noite, amém? Eu vi aqui, sei que são dias difíceis mesmo. E a leitura que eu vou começar nesta noite é um anúncio difícil também, mas eu quero profetizar já antes de ministrar a palavra, que não vai ficar dessa mesma forma, amados. Aleluia. Né? Melhor é o final das coisas do que o começo delas. Então, o Senhor, eu tenho certeza que está preparando um lugar. Ele tem um final de paz para nós, não de mal, para nos dar aquilo que nós desejamos. Então, eu já quero iniciar nesta noite profetizando que vai haver mudança de sorte nesta noite. Amém? Amém. Aleluias. Esther, capítulo de número 4, eu vou ler 1 e a igreja 2 e assim sucessivamente. Amém? Vai dizer assim, na minha Bíblia tem um título, né? A consternação e tristeza dos judeus. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou um grande e amargo clamor. 2. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de sangue podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias, aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro, lamentação. Muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos e fizeram-lhe saber com que a rainha muito se doeu e mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe os seus sacos. Porém ele não aceitou. Então Esther chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe um mandado para Mardoqueu, para saber que era aquilo e para quê. 6. E saindo Ataque a Mardoqueu à praça da cidade que estava diante da porta do rei. Mardoqueu lhe fez saber tudo o que lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria aos tesouros do rei pelos judeus.
para lançar a perder. Também. 8. Também deu a cópia da lei escrita que se publicará em Suzã, para os instruir, para mostrar a Esther e a fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse, e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. 10. Então disse Esther a Ataque, e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender a ele o cetro de ouro, para que viva, e eu nesses 30 dias não sou chamada para entrar ao rei. 12. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: Não imagines em teu ânimo que escapará da casa do rei mais do que todos os outros judeus. 14. Porque se de todos te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a tua casa perecereis. E quem sabe se para tal tempo o povo este chegasse a este reino. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: 16. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja dele, e desrespeito pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo o quanto Esther lhe ordenou. Amém, amados? Amém. Pode tomar o seu assento, aplaudindo ao Senhor nesta noite. Deus é fiel. Amados, a história, este capítulo da Bíblia, essa história da Bíblia, é uma história tanto quanto conhecida. Quem me conhece um pouquinho sabe que eu amo a história de Esther, né? Fizemos um ano de Esther, um círculo de oração, e essa semana eu estava pensando sobre esse texto. Ele é um texto que nos traz muito, nos agrega muitos conhecimentos e curiosidades. Não é à toa que ele está na palavra de Deus. É um texto importantíssimo, mesmo que a palavra Deus, quando nós lemos os 10 capítulos de Esther, ele não aparece. Mas nós presenciamos a boa mão do Senhor, aleluia, sobre os judeus, né? Esse texto ele impacta muito o Novo Testamento. Eu já comecei aqui com a má notícia, né? Amã decretou a morte dos judeus. Mas se não fosse por esse texto, se não fosse essa intervenção, Jesus não teria vindo no Novo Testamento, porque não se cumpriria a promessa. Ele veio para cumprir as promessas. Então não se cumpriria se tudo isso que foi lido aqui acontecesse. E é interessante porque esse texto ele tem como, vamos dizer assim, a principal, né, Esther. Quem que era Esther? Na verdade, Esther era um nome persa, mas seu nome era Hadassah. Hadassah significa morta, e ela era, gente, uma jovem órfã. Era uma pessoa que talvez não teria expectativa, talvez nunca passou pela mente dela estar no palácio do rei. Não tinha pai, não tinha mãe. Quem ela tinha? Era Mordecai, porque Esther era filha do tio de Mordecai. Mas como ela ficou sem pai, sem mãe, Mordecai então adota ela. E ele é tido como pai de Esther. Então, quando nós olhamos para a vida de Esther, num tempo de retorno já do exílio, nem ela se imaginava talvez estar
A vontade de Deus sempre foi que todo o povo retornasse, mas por comodismo, parte ficou. Muitos já nasceram na Pérsia, já era o reinado da Pérsia. O reinado da Pérsia começa ali em Daniel, com o reinado, Daniel ainda pega o tempo e foi passando até chegar ao rei Assuero. Mas não era a vontade de Deus. Deus permite que nós tomamos algumas decisões na nossa vida? Permite. Mas pode ter certeza, amados, tem consequências. Eu não sei que tempo vai vir as consequências das nossas decisões, que uma decisão que não está na vontade de Deus. Mas a desobediência do povo não parou a graça soberana de Deus sobre eles. Mesmo que o nome de Deus não aparece. E eu estava vendo alguns estudos, eu achei interessante isso. Como que um texto, não aparece o nome de Deus. Então eu vi alguns estudiosos, por exemplo, dizendo que naquele tempo não era conveniente, até alguma das hipóteses, vi muitas hipóteses, amadas. Então uma das hipóteses era que não era conveniente ali colocar o nome de Deus para proteger o documento. Outra hipótese também é a tradução do persa para o hebraico e para o aramaico. Pode ser também uma opção. Mas a opção que eu mais gostei e eu pego para mim é que mesmo se o nome de Deus não aparecer diretamente, toda a graça do Senhor era manifestada na vida dele. Aleluia. O controle ainda assim estava nas mãos do Senhor. E Deus usa algumas situações, até mesmo na desobediência, para livrar o povo. Gente, não dá para entender a mente de Deus. Romanos 11 diz que não dá para entender tanto conhecimento, tanta sabedoria, que mesmo que era para dar errado na nossa vida, dá certo. Amém? Então não adianta. Mesmo que foi um tempo de tribulação, dia de tribulação, ficar em casa não ia adiantar. Não vai melhorar. Reclamar não vai melhorar. Mas ouvir a voz de Deus vai melhorar nessa noite, em nome de Jesus. E ali, essa é que eu mais gosto, que é a presença de Deus. Não é pela desobediência que não vai ter a presença de Deus. Não é pela desobediência que Deus não vai cumprir o propósito. Ele vai até usar, ele usou Esther para livrar um povo. E esse reino começa num grande banquete, 180 dias. Imagine o reinado, quase o meio do ano, só de festas. 180 dias, e não era banquete que se diz, não é de comida não, é mais bebida. O primeiro banquete do rei Assuero foi para os príncipes, para a nata daquela época. Aí ele vai e dá um segundo banquete. Ele queria mostrar o quê? O poder. Mesmo que ele perdeu, era um reinado muito rico. Ele tinha um prestígio. Ele veio de uma luta, o pai dele faleceu nessa luta, morreu nessa luta. São 180 dias bebendo. E era assim, não era coisa pouca não, e não era copo chique não, amados. Era copos de ouro, taças de ouro, cada taça era de uma maneira, era de uma forma, era uma riqueza, ele queria mostrar. E eu acredito como uma estratégia que mesmo na perda, ele ainda tinha poder. Agora nós, amados, no dia muitas vezes de tristeza, de luto, de perda, não é que você não possa chorar, não é isso. Porque a casa do Senhor é um lugar que nós podemos chegar e rasgar o nosso coração. Mas não é para você ficar para sempre nessa situação, entende? Você vê que o rei Assuero, ele não estava triste, chateado porque ele perdeu a guerra. Ele não demonstrava, muito pelo contrário, era
Alguns dizem que ele foi pedido a ela aparecer somente de coroa, na frente de todos. Imagina, sendo que os persas, onde fica a região da Pérsia? No Irã, naquela região do Irã, que até hoje as mulheres não mostram o rosto, as mulheres não mostram o cabelo. A gente vê nas reportagens um pouquinho do que é o Irã. Essa época era assim. Agora você imagina a degradação para Vasti aparecer nua na frente de muitos homens. Ela se nega para se preservar. E o rei muito se doeu, viu, amados? Muito se revoltou, não aceita a atitude de Vasti. Parece que é tudo muito rápido na Bíblia. Quando nós lemos, parece que aconteceu hoje, amanhã ela já está destituída e as coisas vão acontecendo, não tem tempo. Aqui, o rei ainda foi para uma guerra e perdeu essa guerra também. Então você imagina, desobediência de Vasti, perda nas guerras, perda na vida conjugal, só perda. Aí ele vai chamar alguns dos seus reinados, do seu reinado para orientar o que ele deveria fazer. E orientou ele, falou: olha, rei, a rainha Vasti já te desobedeceu, né? E isso não é um bom exemplo para as mulheres do reino. E as mulheres vão começar a se levantar, a se revoltar também com seus maridos. E a atitude de Assuero é destronar Vasti. Passa-se um tempo e ele se lembra de tudo que acontece e fazem um grande desfile, um grande Miss Persa, 483 a.C., imagina. Né? Chama as mulheres que eram as mais bonitas, as virgens de todo o reinado. Agora, não era mais fácil Mardoqueu, Esther, terem voltado para Jerusalém? Porque se eles tivessem voltado para a terra, eles não estão passando o que eles estão passando. Entende como tem consequências nossas escolhas? Em algum momento tem consequências nossas escolhas. E ali faz o grande Miss Persa, muitas mulheres, um ano de preparo. E uma das coisas que eu aprendo nesse texto é que Deus sempre nos prepara para o que vai acontecer amanhã, viu, amados? Às vezes nós passamos, parece que quando fala assim, a pastora nem tem sentimento, não é ela que está passando. Não, amados, a gente tem sentimentos. Né? Não me imagino, por exemplo, hoje passar um luto que nem a nossa irmã está passando. Pedir oração. É dolorido, não estou falando que não dói. Eu não estou falando que você não se preocupa. Né? Não estou falando isso. Mas, enfim, ela estava sendo tratada com os melhores olhos. Ratag, que era o eunuco, nossa, se encantou com Esther. Ela era simples, preparou para ela o melhor quarto, preparou servas para ela, para cuidar da vida dela. Mardoqueu vivia na porta. Eu acredito que Mardoqueu trabalhou, eu desconfio que Mardoqueu trabalhava no palácio da porta, desconfio. Porque ele não deixava a porta, amados. Porque ele sempre estava perto para saber o que estava acontecendo com Esther, para saber se ela estava sendo bem cuidada. Ela passou todo cuidado, amados. E aí chegou o tempo. Eu quero dizer nessa noite, não sei como você chegou aqui, mas talvez pareça que o nosso tempo nunca vai chegar. Não vai chegar. Chegou o tempo para Esther que ela jamais imaginava estar no palácio. E chegou o tempo dela se encontrar com o rei. O nosso tempo de se encontrar com o rei dos reis, amados, está chegando também. Deus está nos preparando nos tempos difíceis para nós termos um grande encontro com Ele. Vai chegar a nossa hora. Eu não sei o que você está passando nesta noite, mas eu quero te dizer que a exaltação sobre a sua vida vai chegar. Porque Deus, o nosso Deus, Ele é um Deus galardoador. Ele é um Deus que gosta de presentear, que consegue ter outra visão mesmo quando nós falamos
avisa, Esther livra, dá o livramento para o rei, nem é reconhecido, mas estava escrito no livro das crônicas, o nome de Mardoqueu, amados. Estava escrito lá, o livro das crônicas. E Esther não sabia. Quantas vezes nós estamos no palácio e nós estamos dispersos, não estamos sabendo o que está acontecendo lá fora, não estamos sabendo o que está acontecendo com os nossos irmãos, e está tudo acontecendo. Está tudo acontecendo. A gente não sabe o que o irmão do lado está passando muitas vezes. E nós estamos aonde? É o palácio, é o palácio. Quando nós estamos dentro da casa de Deus, e às vezes eu me sinto assim, desapercebido. E Deus hoje, amados, nos trouxe aqui para nós despertarmos. Nos despertarmos. Isso estava muito bem. Palácio é tudo de bom, né? Só pensando nas joias, só pensando na coroa, e tramando a morte do rei. E assim, amados, Esther é interessante porque ela não achou que ela ia ter esse tipo de preocupação, que ela ia ter que uma nação ia estar nas mãos dela. Ela estava tranquila. E havia um homem no reinado chamado Amã. E esse Amã, ele era da tribo da descendência de Agar, ou seja, eles eram rivais dos judeus. Só que eu fico imaginando a visão de Mardoqueu. Mardoqueu deu algumas instruções para Esther, para estar dentro do palácio, e Esther deu ouvidos. Esther deu ouvidos ao que ele falou. Primeira coisa, não revelar quem ela era, que ela era judia, e nem falar que ela tinha algum ligamento com ele, porque ela poderia morrer. Amados, quantas vezes o Senhor neste púlpito nos está nos dando orientação e nós não ouvimos? Já era para a gente ter passado dessa fase que nós estamos passando, desse problema que nós estamos passando. Já era para nós termos nos levantado. E não é falta de palavra, e não é falta de ensino, e não é falta porque a igreja é ruim, porque a igreja não tem comunhão. Nós temos que ter comunhão com a nossa igreja, se preocupar e pedir ajuda. Nós que temos, o que é para Deus fazer, Ele vai fazer. O que é para mim fazer, eu vou fazer. E o que é para a igreja, o pastor Emerson e a pastora Lidiane fazer, eles vão fazer. Entendeu? Cada um tem a sua responsabilidade. Aí Esther está lá, linda, maravilhosa no palácio. Amã, ele é exaltado, ele é o primeiro-ministro da Pérsia, onde todos deveriam prestar respeito. Onde ele passava, eles tinham que se curvar, mas Mardoqueu não se curvou. Mardoqueu na Pérsia, num lugar que não era o lugar dos judeus. E eu vou falar, viu, amados? Os judeus que ficaram estavam com a espiritualidade lá embaixo, não estava alto, não. Mas alguma coisa eles conseguiam respeitar ainda. E se lembrar que, olha, não voltaram porque não tinha mais vaga nas mãos, eles não sabiam mais lidar com a terra. Então era cômodo para eles ficarem e continuarem fazendo o que eles estavam fazendo. Mas uma coisa Mardoqueu nos ensina: não se prostrar somente diante daquele que é soberano, aquele que é único, digno de honra, de glória e de todo louvor. Aí começa a notar que tem algo diferente naquele camarada, que todo mundo passava, se prostrava para Amã, mas ele estava só de olho, não se prostrava, até que, eu imagino, quando eu leio assim, fico imaginando o falatório, né? O que ele não se prostra? O que ele tem que eu não tenho e que eu tenho que ficar me prostrando? Imagina, aqui a gente às vezes fica, por que isso e aquilo? Não é assim.
judeu. E olha só, amados, como uma brecha do passado impacta muitas vezes no futuro. Quem se lembra de Saul? Saul, ele era da tribo de Benjamim. Deus tinha dado uma ordem de matar todos os amalequitas. E Saul, ele não mata todos, preserva a vida do rei, não é assim? E engraçado que Amã, ele é descendência dos amalequitas, de Agar. E Esther era descendência de Benjamim, do mesmo local que veio Saul. Só que Saul já desobedeceu lá atrás. E aonde vem a consequência? Esse ódio que Naamã despertou Naamã sobre Mordecai. Mas no mesmo lugar onde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Qualquer maldição, amados, do passado que esteja influenciando hoje, eu quero falar no mundo e profetizar no mundo espiritual que está sendo quebrado. Em nome do Senhor Jesus, aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Mas a situação vai mudar, amados, em nome de Jesus. Começou uma perseguição, um ódio tal que Amã ofereceu dinheiro, porque quando se perde uma guerra, perde dinheiro, sim ou não? O rei já estava ficando um pouco defasado. Diz a palavra que Amã oferece muita prata para o rei. Se ele autorizasse a acabar com o povo, é interessante, porque Amã chega para o rei e fala assim, não fala que são os judeus, fala assim, ó, tem um povo aí que está indo contra as leis da Pérsia, as leis do Senhor, e eu não vejo outra saída senão matar. Se o Senhor me der essa autoridade, eu vou cobrir os gastos, vou colocar dinheiro nos cofres públicos. Já existia isso nessa época. Pensa. E o rei nem pensou. O rei casou com Esther, achando que ela era persa. Ele não sabia a origem de Esther. Por isso que ela se calou e se casou. E o rei dá toda essa autoridade para a mãe e começa uma perseguição. E a partir daí, tinha data e hora para a morte. A partir daí, foram liberadas notícias para 127 províncias que tal dia os judeus iriam ser exterminados. Imagina você, nós aqui no dia de hoje, chegar a essa notícia e falar, olha, aquele povo vai ser exterminado. Amados, a gente entra em desespero. Mordecai entrou em desespero, foi para a porta do palácio, rasgou as roupas, foi para a cinza, colocou pano de saco, enlutado. A primeira vez que você ouve a notícia, você passa um tempo lamentando, chorando, gritando. Neemias, quando soube, quando perguntou como é que estavam seus irmãos lá em Jerusalém, a notícia foi terrível. O muro dissipado, as portas queimadas a fogo, eles estão lá, ó, na pobreza, na miséria. Ele se desesperou, chorou, mas foi por um tempo. Até que ele se levantou, começou a jejuar e orar. E Deus começou a mover. Amados, uma coisa é alguém chegar aqui na Assembleia de Deus e alguém chorar. Outra coisa é vir 15 vezes e a mesma pessoa está chorando. As pessoas precisam ver Deus em nós. Precisam ver a diferença em nós. As pessoas precisam chegar aqui. Eu não estou falando para você ficar rindo, gargalhando num tempo difícil. Quem consegue? Mas as pessoas que chegarem aqui precisam ver Deus em nós. Precisam ver a diferença em nós. Sim, precisa às vezes de um sorriso, de um abraço, uma palavra. E eu quero profetizar que no mesmo nos tempos difíceis, o Espírito Santo de Deus vai trazer à memória a palavra, vai trazer à memória essa lembrança. Aquele que entrar por essas portas vai dizer, nossa, a igreja. Teve um domingo que o pastor Emerson falou assim, ó, aqui, nossa,
falei com ele e tudo, nem percebi quando ele falou isso. Ué, parece que nem sofre. É assim que Deus precisa nos ver, que as pessoas precisam nos ver. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glorifica ao Senhor. Amém. Você recebe essa palavra daqui, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Mordecai rasgou as vestes, chorou, lamentou, fez com que a má notícia chegasse a Esther. E Esther, quando ela recebe, ela fala assim, e aqui eu começo a pregar nessa parte que nós começamos a ler. Aqui, quando chega a notícia, Esther está tão dispersa, que a primeira coisa que ela faz é mandar roupa para Mordecai. A nossa luta, ela é espiritual. Não é aquilo que nós estamos vendo. Não é a carne. Não é porque ele estava com as vestes rasgadas, sabe, panos de saco, na cinza. Ela vai e manda roupa para ele. E falou assim, Esther, você não está entendendo. Você não está entendendo. Não é que esses olhos, eu vou conjecturar, tá? Não está aqui escrito. Quando vocês forem gravar, a pastora falou que tá, não. Estou conjecturando aqui, ó, aprendi, ó, bonita essa expressão. Esther, você não está entendendo. Não é que esse olhar que você tem que ver. Não é as roupas. Nós vamos morrer. Esther achou, talvez, por ela estar no palácio, ela não ia morrer. Ela, por enquanto, não se desesperou porque ninguém sabia a sua origem. Aí aí ela manda um recado, né? Dizendo que ela não poderia chegar ao rei, não tinha acesso ao rei, que ela poderia morrer. E aí, olha, que Deus nos abençoe com Mordecai nas nossas vidas, para nos mostrar aquilo que nós não enxergamos nos tempos difíceis, que nos desperte, que nós precisamos ser despertados. Mordecai falou para Esther, mandou um recado, tudo bem, se você não fizer, Deus vai levantar alguém para fazer, mas será que não é num tempo como este que você está no palácio? Será que não é num tempo difícil? Eu não sei que tempo você está, e eu não sei qual que é a sua responsabilidade nessa noite. Eu sei que a responsabilidade de Esther era uma nação. Talvez a sua responsabilidade seja a sua família. Talvez seja o seu trabalho. Talvez você que é empreendedor, tem outras famílias que dependem de você. Talvez não esteja muito fácil. Mas com certeza, eu posso dizer aqui, eu espero estar errada, 90% aqui tem uma responsabilidade nas suas mãos. Quem sabe não foi para um tempo como este que Deus te chamou, que fez você chegar aqui nesta noite. Quem sabe, Esther, não foi um tempo como este que Esther ouviu. Olha o que diz em Romanos 8,14. E eu creio, amados, que foi Deus que estava orientando Mardoqueu. Apesar de o nome Deus não está nos textos. Mas Deus não está desesperado não, viu? Quem está desesperado aqui, a maioria somos nós. Diz assim, ó, porque todos os que estão guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E eu quero profetizar nesta noite que Deus está dando direções aqui, amados. Direções, porque nós somos filhos de Deus. Nós não estamos esquecidos. Nós nem imaginaríamos que ia chegar tão longe quanto nós chegamos. E não é uma palavra para, como é que se diz? Não entendi. De autoajuda, obrigada. Não é uma palavra de autoajuda. Eu estou lendo a palavra de Deus, é Deus falando conosco. É Deus falando conosco. E Esther, ela toma um posicionamento. E nós precisamos tomar esse posicionamento. Ela se levanta um jejum, 3 dias, 3 noites. Convida algumas pessoas.
pessoas, algumas não, toda a população. E é interessante que o rei, eu acredito que o rei não percebeu, porque ele só soube o dia que ela proporcionou o banquete. Ela não ficou com cara de quem estava jejuando, quem estava triste, quem estava preocupado, mas muitas vezes nós ficamos. E o inimigo, diz a palavra de Deus, que fica ao nosso derredor, bramando como um leão, só esperando, assim, tipo, sabe, escolher, amados. Abriu uma brecha para ele agir. E ali ela levanta esse jejum e eu fico pensando, aqui na Assembleia de Deus, Santificando a Cristo, não sei se todos sabem, mas enquanto eu ministrava essa palavra, uma pessoa entrou em contato comigo e pediu uma oração e eu coloquei. Porque eu falei, então é confirmação de Deus, posso falar. Bem na hora que eu pensei, quem sabe aqui, porque acho que a maioria participa, porque nós temos um relógio de oração. Nós temos um relógio de oração. Quem sabe aqui que às sextas-feiras o círculo de oração está em jejum por sua causa, pela tua causa? Quem sabe aqui? Dá glória a Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós estamos... E por que você sofre sozinho? Por que você quer essa responsabilidade sozinho? Eu estava pensando em casa à tarde, estava pensando. Tem recursos. A sua igreja tem recursos. E às vezes a gente nem percebe. Às vezes coloca um recado lá, nem dá valor. Fala, está tendo oração. E veja se a gente levantar e falar, ora por mim, me ajuda nessa causa, me ajuda, né? Eu não consigo mais sozinho, se render, não. A gente nem presta atenção nos recursos que Deus nos dá. Não é só de quarta, não é só de domingo ou quando tem festividades ou na sexta-feira. Todos os dias tem. Em comunhão, Esther não foi sozinha, amados. Levantou um povo forte lá, vamos orar, vamos jejuar, eu vou para a presença do rei, se eu morrer, morri. Eu sei que ela fosse oferecer, beleza, ela só falou mais bonito na palavra. Mas na verdade é, se eu morrer, morri. Se ele quiser acabar, vai acabar. Ela se preparou. E nós, muitas vezes, entramos na presença do rei de qualquer forma, de qualquer maneira, sem nenhuma preparação. Vemos um culto como esse, às vezes não nos preparou corrido. Daniel, a responsabilidade que ele tinha, orava 3 vezes ao dia. Podia ser o que for. Podia ser o que for. A gente precisa mudar. Sair desse estágio que nós estamos, de comodismo e levantar, amados. Porque sem oração, como que nós vamos vencer? Nós vamos querer dar roupa para o problema, sabe? Em vez de resolver, cobrir o problema. Levantou-se o povo em oração, se preparou, chegou na presença do rei, ele levantou cetro para Esther. Rei amou Esther, Deus nos ama, nós louvamos nessa noite, aleluia, que Ele nos ama. Ela tocou no cetro e o rei amava tanto ela que falou assim: olha, até metade do meu reino. Até metade do meu reino. E se nós pararmos para pensar, né, amados, essa mistura de raça também Deus não queria, não se agradava, mas tinha um propósito. Talvez o que você está passando aí hoje tenha um propósito. Talvez a escolha que nos levou a estar neste lugar, com certeza tem um propósito nos planos de Deus. Se nós nos levantarmos, unirmos em oração, começar a prestar atenção nos recursos que Deus nos dá, nós já somos mais que vencedores por Cristo Jesus. Amém. Mas eu acredito que a gente usar. E outra, quem que vai orar? Quem que vai jejuar? O nome de Deus não está lá. Mas as práticas cristãs estão lá, que é o jejum e a oração. Não tem outra maneira. Toda preguiça espiritual nesta noite vai cair por terra. Em nome de Jesus, vou testemunhar assim. Nunca orei tanto. Nunca jejuei tanto. E o Espírito Santo vai nos fazer lembrar essas palavras. Ela marca um banquete com o rei e com o inimigo, com Amã. Lá no primeiro banquete, o rei diz até metade do meu reino. O que você quer? Não, eu quero outro banquete com o senhor amanhã. E ele fala, tá bom, com Amã, convida Amã.
porque o rei tinha honrado ele. Nesse intervalo de um dia para o outro, o que Deus fez, amados, de revelação, de honraria. Naquela noite o rei não dormiu, pediu para abrir lá o livro, né, das crônicas. Aí foi na justa parte que tramaram contra ele. Ele foi querer saber quem que me livrou, teve alguma honraria, não. Amã já tinha preparado uma forca para Mardoqueu. Eu odiava tanto que eu já queria matar ele primeiro antes dos outros judeus. Olha, a raiva, né, da pessoa. Já estava tudo preparado. Aí o rei perde o sono. Aí perguntou quem é o Mardoqueu, judeu. Quem está no pátio? Amã. Então chama Amã e pergunta para ele: o que nós vamos fazer? O que podemos fazer para que o rei honre alguém que o livrou? Amã, achando que é ele, né? Põe a melhor roupa, o melhor cavalo, sai por aí gritando, né? Honrando a pessoa. Ele fala: então faz com o judeu Mardoqueu. De um dia para o outro, a nossa sorte pode mudar mais. A nossa vida com Deus pode vir, uma reviravolta. Ele foi honrado. Um judeu que nem imaginava estava na porta, né? Mas não tinha estava na porta do palácio, foi honrado. Isso foi para os judeus uma grande comemoração. Mas a sentença estava lá. E a sentença dada pelo rei era irrevogável. Não tinha como cancelar, não tinha como mudar. No mesmo dia, amados, no outro dia, no banquete, Esther revela quem ela era e revela tudo o que estava acontecendo. O rei saiu tão desnorteado, Amã se joga em Esther. Quando ele chega a ver aquela cena, fala nem de mandar matar, ainda está, né? Olha o olhar da pessoa quando a gente está nervoso, ainda está dando em cima, né? Manda matar Amã. E Esther fala: olha, eu sou judia, tudo tem uma hora para a gente falar. A gente não pode falar de qualquer momento, de qualquer hora. Deus vai nos instruir a isso, amados. E ali, o rei sabe que ele não pode revogar, mas faz uma lei, que eles pudessem se defender. Que se juntassem os judeus às 127 províncias e que eles pudessem se defender, fizessem de tudo para se defender. Honrou muito mais Mardoqueu, colocou ele ali como se fosse o primeiro-ministro. Esse decreto chegou às 127 províncias e eles lutaram. Um dia em Suzã foram 500 que morreram, outro dia, e foi chegando as notícias. E o rei chegava na Esther e falava: o que mais eu posso fazer? Pede o que a gente vai fazer. Até que pegaram os filhos de Amã, foi assim. E por causa desse texto, Jesus veio. Porque era a promessa. Não podia ser revogada, amados. Do mesmo lugar que veio sentenças passadas, foi no mesmo lugar que a graça superava tudo. E eles tiveram uma festa chamada Purim. Antes era a sorte. Quando veio Purim, eles comemoraram a mudança da sorte. O dia de Purim vai chegar nas nossas vidas. O dia de Purim vai chegar nas nossas vidas. Vamos seguir mais ou menos os passos de Esther. Ela era tão sábia que ela conhecia Mateus 7,7. Pedir e dar-se-vos-á. Buscar e encontrareis. Bater e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, se abre. A palavra precisa estar viva nos nossos corações. Nós precisamos ter posicionamento. Quantas palavras de posicionamento a gente tem aqui e não toma posicionamento? Se for ver todas as palavras que foram ministradas no final de semana, foi sobre posicionamento. Mas precisamos nos preparar. O dia mau pode chegar para qualquer um de nós. Se não chegou para você, glória a Deus que não chega. Mas o que nós ouvimos é que o dia mau pode chegar. Mas nós vamos estar preparados. Nós vamos estar caminhando a cada dia a dia. Se nós colocarmos em prática o
se cansam. Sabia? Muitas vezes se cansam em 3 dias. Gente, como é que a gente pode se cansar de passar 3 dias na presença do Senhor? Na festa que foi feita aqui. E a festa hoje, e todo dia que nós vamos na casa do Senhor, tá, Deus não habita em templos, tudo bem, mas Ele se agrada na comunhão. Eu quero orar. Eu quero orar nessa noite, eu vou entregar o microfone, amém? Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, o Senhor conheceu o dia de cada um, a semana de cada um. O Senhor conhece a situação de cada um, meu Pai, o desespero, muitas vezes que bate a porta, a má notícia, meu Deus, mas nos dá força nesta noite, meu Pai, para se levantar. Aquele que está entristecido, enfraquecido, meu Pai, que não consegue chegar na tua casa, que se sente sozinho, tão sozinho, meu Deus. O Senhor venha nos mostrar durante essa semana, que cada um aqui seja usado nas tuas mãos, Senhor. Eu quero profetizar em nome de Jesus, que vai ter pessoas que vão vir no próximo culto, porque encontrou com alguém que estava aqui nesta noite, talvez passando por alguma situação, meu Deus, eu não sei, chorou muito, doeu muito, mas em nome de Jesus ouviu o poder da oração, ouviu o poder do jejum, ouviu o poder da comunhão, ouviu dos recursos desta noite. Em nome de Jesus vai mudar essa situação. Eu quero profetizar o dia de Purim, o dia de festa, o dia que vamos lembrar. Eles lembravam de quando eles venceram. Pai, em nome de Jesus, esse dia vai chegar. Esse dia vai chegar para cada um de nós. Eu repreendo, meu Pai, todo dardo inflamado do maligno. Tudo aquilo que Ele fez para tirar as nossas forças, usou pessoas, usou com palavras, usou com gestos. Ai, meu Deus, que doeram o coração, que muitas vezes dá vontade de desistir. Mas em nome de Jesus, que essa palavra, ela foi liberada, que ela venha e faça o efeito a qual foi enviada. No nome de Jesus, meu Pai, continua abençoando este lugar, continua abençoando este bairro, essa rua, esta avenida, a cada obreiro dessa casa, meu Deus, aquele que está no banco, ele tem que saber o quanto ele é importante, faz parte desse meio, faz parte dessa casa e pode contar conosco, meu Deus, e nós contamos contigo, meu Deus. Em nome de Jesus, eu te peço, nesta hora eu já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amados, que recebe essa palavra. Louvado seja Deus por essa palavra, né? A pastora não só gosta do livro de Esther, mas ela ministra, não que ela não ministre em outros, né? Me entenda, tudo aqui tem que ser delicado para falar, né? O pastor falou que ela só ministra em Esther, não, mas em Esther pode deixar ela aqui a noite inteira, porque ela gosta e ela ministra muito bem, né? O livro de Esther. Esse texto eu já ouvi por muitos ministrantes assim, renomados, que não trouxe a riqueza que ela trouxe nessa noite. Aí traz uma tristeza no meu coração. Por que a igreja não está cheia? Amados, vocês nunca vão poder dizer. Vocês podem não concordar com o meu jeito e também eu não estou aqui para que ninguém concorde, tá? E não vou mudar também porque alguém não concorda com o meu jeito. Mas ensinados vocês estão. Antes de começar os 3 dias, eu fui lá no grupo e coloquei: amados, os 3 dias vai passar. E é importante nós nos prepararmos para todo o culto. Eu não estava desprezando os 3 dias, como foi maravilhoso. Mas essa noite, me fala qual que é a diferença com essa palavra que nós ouvimos aqui nessa noite. Essa palavra você pode ir em qualquer congresso por aí ministrar ela. E as pessoas vão sair chorando, dizendo que Deus falou com eles poderosamente. Aliás, Deus falou comigo poderosamente. Amém, amados? Eu creio que o Senhor falou com você. E a parte, eu até anotei aqui, em Esther 4,14,
disse lá, e eu não vou ficar falando palavras e ser reconhecido como um pastor que fala e não cumpre. Eu falei lá na Timor 99, que aqui nós vamos servir a Deus de forma diferente. Quem quiser ficar, ai, mas lá não era assim, agora fique. Nós vamos servir a Deus aqui de forma diferente. Deus não nos trouxe aqui para brincar às vezes, como nós muitas vezes não levamos a sério em outros momentos. Então assim, se precisar estreitar, vai estreitar, meu irmão, vai estreitar. Porque será que Deus não nos trouxe aqui como Esther para essa hora? E se nós não fizermos, Deus não vai trazer outros obreiros que façam? O texto fala isso. Que se nós não fizermos, sabe o que Deus vai fazer? Vai trazer outros obreiros que façam. Fisicamente aqui, muita gente não pôde fazer, mas Deus levantou quem fez. Sim ou não? Olha como que está. Então quando um vai fazer, o outro faz, irmãos. Eu falei domingo, não é o palácio ou o templo que se encaixa a pedra, é a pedra que se encaixa o templo. Não é a década que tem que se encaixar dois obreiros que não concordam. É os obreiros ou os membros que tem que se encaixar até aqui. Sim ou não, amados? É assim que funciona. Em qualquer lugar. Numa escola, não é a escola que se encaixa o seu filho, é o seu filho que se encaixa a escola. O que é menor se encaixa aquilo que é maior. Sim ou não? E nós, amados, eu vou exigir realmente nesse final de ano e o ano que vem, se o Senhor nos permitir vida, exigir do corpo de obreiros, amados. Essas cadeiras não vão ficar vazias. Nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar, amados. Essas cadeiras, Deus não nos trouxe aqui para no culto de quarta a gente ficar com 10 pessoas. Deus não nos trouxe aqui para isso. Então nós vamos trabalhar. Eu vou cobrar trabalho. Vou cobrar trabalho, seja completagem. Deus, porque nós trazendo pessoas, convidando pessoas, a cura é com Ele. O milagre é com Ele, amados. A restauração é com Ele. Ele se responsabiliza, sim ou não? Ele disse: vinde a mim, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, amados, vai mudar. Eu vou fazer o curso de obreiros. Esse curso de obreiros, até aqueles que são candidatos aí em novembro serem consagrados, vão participar desse curso em setembro, tá? E amados, eu não vou ficar falando, eu vou falar e eu vou cobrar aquilo que eu falar. Ah, mas eu não concordo. Amém, amados. Não fique, por favor. E o que eu estou falando agora, eu vou falar domingo de novo, viu? Não fique postando na internet, porque não tem covardia maior. Para mim não tem covardia, não tem meninice maior do que ir lá nos status e começar a agulhar. Irmão, as pessoas estão na casa de Deus, vão nos status e começam a agulhar a casa que elas servem. Não tem meninice maior do que isso, irmãos. Não tem meninice maior. Não está satisfeito? Não é obrigado. Mas ficar atacando a casa onde ele está comendo, onde está se alimentando, para mim não tem meninice maior. Se eu souber que algum obreiro aqui vai na rede social e começa a atacar, se eu tiver prova, eu coloco de banco. Porque é uma meninice. Você tem que ter coragem de chegar para eles e dizer assim: ó, vem cá, vamos conversar. Eu não estou satisfeito. Porque aí você vai dar pelo menos margem para que a pessoa possa se defender e dizer: eu também não. Então estamos empatados. Vamos resolver esse negócio aqui. Mas não ficar em rede social, pegar coisa e ficar atacando, mas não ajuda, ainda fica atacando. Então as coisas vão mudar. Amém, amados? Nós vamos trabalhar, vamos trazer almas para a casa do Senhor, vamos levantar um corpo forte de intercessão, vamos levantar, eu vou cobrar, irmãos, isso daí. Amém? Porque muitas coisas na nossa vida não se encaixam ainda, porque nós estamos deixando o ID de Jesus. E nós vamos colocar isso no lugar, e eu creio que Deus fará maravilhas em nossa vida. Amém? Porque Ele nos trouxe aqui, como levou Esther para esse tempo. Deus não nos trouxe aqui porque o lugar é bonito, não. Deus nos trouxe aqui para um propósito muito maior. Amém, igreja? Amém. Deus abençoe a vida de cada um em nome de Jesus. E a partir de quarta-feira que vem, eu quero um obreiro aqui. Abriu lá,
Abriu lá, é 7h15, eu quero um obreiro orando aqui até 7h30. Seja cooperador, seja cooperadora, seja diácono, seja diaconisa, seja quem for, vai dobrar o joelhinho aqui, ó, no púlpito, pega o microfone e começa a orar. Até a hora de quem for dirigir, pegar o microfone e começar o culto. Amém, amados? Então, abriu 7h15, abriu 7h20. O obreiro que sentir no coração, tá? Mulher, homem, seja que for, dobra o joelho, depois troca 5 minutos, outro vem, ora, até a hora de nós começarmos o culto. Vamos dar o início por aí, tá bom? Amém. E eu vou cobrar os irmãos disso e quero participar também, porque eu não posso cobrar de uma coisa que eu não participo. Então eu também quero estar participando em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, guarde essa palavra no seu coração. Pastora Ana Paula, Deus abençoe em nome de Jesus, viu? Palavra gloriosa. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja e permaneça com a igreja do Senhor e todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, irmãos.